O policial estava prestes a morrer. 15 médicos desistiram, até que seu cachorro descobriu o que eles não tinham percebido. O som agudo e contínuo do monitor cardíaco gelou a espinha de todo mundo naquela sala de emergência. A linha no monitor ficou reta. O pulso do oficial Ryan Carter tinha desaparecido. Ele simplesmente parou de respirar. O caos tomou conta do lugar, com médicos correndo de um lado para o outro ao redor da mesa de trauma, gritando números, trocando seringas, tentando de tudo numa última tentativa desesperada. Mas, lá no fundo, olhando nos olhos uns dos outros, eles sabiam que a batalha tinha acabado. Eles tinham perdido ele. Hora do óbito, 18h42. O médico-chefe sussurrou essa frase pesada, puxando aquele lençol branco devagar até cobrir metade do peito do Ryan. O silêncio da derrota pairava no ar. Mas do lado de fora da janela da emergência, o mundo não estava em silêncio. Um pastor alemão começou a latir de um jeito violento, desesperado, as patas arranhando o vidro, o corpo tremendo inteiro como se ele soubesse exatamente o que estava acontecendo lá dentro. Aquele cachorro se chamava Shadow. E ele não era só o parceiro canino do Ryan. Ele era a outra metade dele, a alma gêmea daquele policial. Antes de eu continuar essa história inacreditável, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quem precisa de esperança e se inscrever no canal. E eu tô muito curioso, sério mesmo. De onde você tá assistindo esse vídeo? Coloca o nome do seu estado ou país aqui nos comentários. Eu adoro ver até onde as nossas histórias conseguem viajar. Mas voltando para a história. Minutos antes daquilo tudo, o Ryan tinha desmaiado do nada na sala da própria casa. Sem aviso, sem barulho de tiro, sem ferimento visível, sem nada. Foi só uma dor súbita. Ele puxou o ar com força e apagou. Escuridão total. Quando os paramédicos chegaram, o batimento cardíaco dele já estava muito fraco, quase sumindo. Eles fizeram de tudo. A melhor equipe de trauma do hospital, 20 especialistas em volta dele, horas de exames, testes, e ninguém, absolutamente ninguém conseguia entender por que o corpo de um homem jovem e forte estava desligando daquele jeito. Mas o Shadow... o Shadow se recusava a sair de perto. Ele latia, rosnava. Chegou até a morder a calça de um segurança que tentou arrastar ele dali. Alguma coisa dentro daquele animal gritava que aquilo não tinha acabado, que o dono dele ainda estava ali. E foi aí que aconteceu o impensável. Bem no momento em que os médicos estavam prestes a cobrir o rosto do Ryan com o lençol e declarar o fim, o Shadow arrebentou a guia com uma força absurda. Ele disparou pelas portas automáticas da emergência, ignorou todo mundo e saltou direto para cima da cama do Ryan. A equipe médica tentou puxar ele, tirar o cachorro dali na marra, mas de repente, todo mundo congelou. O cachorro parou de latir. Ele não estava mais fazendo barulho de ataque. Ele estava cheirando freneticamente o braço esquerdo do Ryan, choramingando, passando a pata, e finalmente, ele começou a morder a manga da farda do dono, puxando o tecido. Uma enfermeira assustada soltou um grito abafado e disse: "Espera, que cheiro é esse?" Eles correram para desenrolar a manga da camisa que o cachorro estava puxando, e ali, quase invisível, apareceu uma mancha vermelha bem pequena perto de uma marca de furo minúscula, que ninguém tinha visto antes na correria. O médico-chefe se inclinou rápido e gritou: "Me dá uma luz aqui agora!" Em segundos, aquilo que eles achavam que era só um arranhão inofensivo revelou uma área inchada que estava ficando com uma cor preto-azulada. Horrível. O Shadow continuava passando a pata, choramingando cada vez mais alto, pedindo socorro do jeito dele. Os olhos do médico-chefe se arregalaram de pavor e compreensão. Meu Deus, isso é uma picada. É veneno. A verdade veio à tona como um soco no estômago. O Ryan não tinha tido um ataque cardíaco. Horas antes, durante uma chamada de rotina numa fazenda afastada, ele tinha sido picado por uma cobra rara que tinha se escondido dentro de um celeiro. O veneno era traiçoeiro, se espalhando devagar pelo sistema dele, se disfarçando, imitando uma falência cardíaca completa. Nenhum dos 20 médicos percebeu porque a picada parecia só uma picadinha de inseto qualquer. Mas o Shadow sabia. O faro dele não mentiu. "Peguem o antídoto, agora!" O médico gritou e a sala explodiu em ação novamente. Eles injetaram o soro antiofídico, ligaram o oxigênio no máximo, bombearam fluidos e ficaram esperando. Segundos que pareciam horas se passaram.
Silêncio total. Então, um bip, depois outro. Bip, bip. O pulso do Ryan piscou de volta no monitor, ganhando ritmo, ganhando força. A sala inteira ficou muda, em choque. O médico olhou para o Shadow, que ainda estava de pé em cima da cama, protegendo o Ryan como um guardião, e disse com a voz embargada: "Você acabou de salvar a vida do seu parceiro, garoto." Horas depois, quando o Ryan finalmente acordou, a voz dele estava fraca, arrastada. Ele perguntou confuso: "O quê? O que aconteceu?" Eles contaram tudo para ele. O diagnóstico errado, o veneno escondido, o caos na sala, e como o Shadow se recusou a desistir dele quando todos os humanos já tinham jogado a toalha. O Ryan virou a cabeça devagar na direção do cachorro que estava encolhido do lado da cama e sussurrou: "Você nunca parou de acreditar em mim, né, amigão?" As orelhas do Shadow levantaram na hora e o rabo bateu forte, tum-tum, contra os lençóis. A notícia correu o país. O cão milagroso que salvou seu oficial da morte virou manchete nacional. Repórteres cercaram o hospital. Crianças mandavam desenhos do Shadow e departamentos de polícia do país inteiro compartilharam a história como o símbolo máximo de uma lealdade que não precisa de palavras. Mas para o Ryan, aquilo não foi só uma história bonita de milagre. Foi um chamado, um despertar. Quando ele se recuperou totalmente, ele pediu para encontrar cada um dos médicos que trabalharam nele naquela noite. Ele não foi lá para culpar ninguém, nem para brigar. Ele foi para agradecer. Ele olhou nos olhos deles e disse: "Vocês fizeram o melhor que podiam. Mas às vezes, o melhor diagnóstico não vem de uma máquina cara. Vem do amor." Ele então se virou para o médico-chefe, o mesmo homem que tinha declarado a morte dele, e disse algo que fez aquele médico chorar ali mesmo. Nunca, jamais subestime o instinto, seja o seu ou o de um cachorro. Algumas semanas depois, o Ryan voltou à ativa, com o uniforme impecável e o Shadow andando orgulhoso ao lado dele. Mas alguma coisa no Ryan tinha mudado para sempre. Ele não ignorava mais os pequenos sinais, fosse nas pessoas, nos animais ou na própria vida. Em cada chamado que ele atendia, cada pessoa que ele ajudava, ele carregava aquele momento no coração. O momento em que o mundo desistiu dele, mas uma única alma não desistiu. E às vezes, tarde da noite, quando o plantão está calmo, ele senta nos degraus da delegacia, com a cabeça do Shadow apoiada no joelho dele, e sussurra: "Você viu o que 20 médicos não conseguiram ver. Você não salvou só a minha vida, cara. Você me lembrou porque eu estou vivo. Essa não é só uma história de sobrevivência. É a prova viva de que a fé, a lealdade e o instinto ainda vencem a lógica quando o coração se recusa a parar de bater. Porque vamos falar a verdade, às vezes os heróis não usam distintivos brilhantes. Às vezes, eles usam pelos. Se você acredita que os animais sentem amor exatamente como nós, humanos, aperta esse botão de curtir agora. Se você acha que toda a vida importa, deixa seu comentário. E se essa história fez você sentir alguma coisa aí dentro, se inscreve no canal, porque a gente tem muito mais histórias que vão mexer com o seu coração.